Olá! Hoje eu vou falar sobre um texto, uma crônica, que fica dentro de um livro do Rubem Alves. O livro se chama Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. E a crônica que está dentro do livro tem como título Por que alguns sofrem e outros não. Bom, vamos falar um pouquinho, eu não vou ler o texto, né? Mas então vou abordar um pouquinho qual foi a minha captação do que o Rubem Alves tentou dizer. Ele diz que todos nós, e é fato, sempre nos perguntamos em algum momento por que o sofrimento não é distribuído por igual. E aí ele próprio rejeita as 3 respostas mais fáceis. A primeira ele rejeita, porque Deus quis assim. Ele chama de consolo barato, porque daí de fato, né? Porque Deus quis assim, daí eu passo por cima disso, tá tudo certo, a culpa não é minha. Segundo é karma. Na verdade, isso acaba transformando a vítima em culpada. Quer dizer, você fez alguma coisa, você foi mal, então você está pagando. E a terceira é que é o acaso. Bom, o acaso existe, né? Mas ele não explica tudo mesmo. Então, o que o Rubem Alves propõe aí? Ele propõe pensar não no que acontece, tá? Mas no que eu vou fazer com isso. Isso é psicanálise, né? Psicanálise é assim, o que é que houve? Bom, houve isso. Isso é legal? Não, isso não é legal. Isso é fácil? Não, isso dói pra caramba. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Eu posso me queixar, dizer que o mundo é ruim, eu posso botar a culpa no karma, em Deus, em quem eu quiser. Mas a psicanálise propõe que você então tente construir algo com isso que te aconteceu. Porque para nós em psicanálise, o trauma não é o fato. O trauma é como eu lidei com um fato, ou seja, como eu não lidei com o fato. Né? Isso acaba causando uma espécie de congelamento no meu corpo, na minha vida, daquilo que aconteceu e que eu não consegui fluidificar, não consegui lidar. Então ele diz o seguinte, que na verdade o sofrimento ele é neutro, né? O que dói é o sentido que a gente dá. Há quem transforme pedra em muro e há quem transforme pedra em castelo, pedra e escultura, segundo ele fala. Ele usa também, eu achei muito interessante, a metáfora do deserto. Essa metáfora do deserto diz o seguinte: 2 pessoas podem passar pela mesma seca. Uma vai ficar amarga, amargurada, braba, infeliz, e a outra, com suas lágrimas, pode acabar criando um jardim. Pode parecer uma coisa piegas, mas na verdade não é. Porque fala da forma como cada um de nós está lidando ou vai lidar com as coisas que lhe acontecem. Então, na verdade, a ideia central do texto é de que nós não sofremos por causa das coisas que nos acontecem. Nós sofremos por causa do jeito como nós conversamos com elas. A mesma bomba pode cair no mesmo ambiente e cada um de nós vai lidar de uma forma. Algum pode ficar tão traumatizado que de repente trava a sua vida, e outro pode aproveitar isto que aconteceu, escrever um livro, enfim, construir algo, né? Não é uma resignação que ele propõe, não é assim, então tá, vamos ficar, tá tudo certo, isso me aconteceu, vamos na parte da vida. Não é isso, tá? É alquimia, é transformação do que me aconteceu em algo que me traga vida, que me traga condições de fazer mais com isso. Porque eu posso ficar sentada, paralisada, com esta dor, sem falar dela, sem tratá-la, mas isso não vai me tirar do lugar, né? Isso não vai mudar o meu futuro, mudar a minha vida. Então, já que a dor é inevitável, vamos dizer assim, falando de um certo ditado que é um pouco mais picante, mas já que a dor é inevitável, vamos trabalhar para poder aprender com esta dor, vamos dizer assim. Ele termina essa crônica dizendo que a vida não é justa mesmo, ela não promete justiça na distribuição da dor, mas ela promete liberdade. Seremos vítimas ou seremos poetas do nosso próprio sofrimento? Porque o sofrimento ele não tem lógica externa. Sofrimento, a lógica do sofrimento, se é que tem, não tem lógica, né? Ela não é nem castigo nem sorte. O sofrimento é um fato. Agora, como eu vou lidar com ele, vai me levar para este lado ou para aquele lado. Na verdade, o que promove a mudança, segundo o próprio Rubem Alves, é a conversa que eu tenho com a dor. É como eu lido com essa dor, o que eu digo desta dor para mim mesma e
de que maneira essa dor vai fazer parte da minha vida, o que é que ela vai me ensinar. Pensa comigo, puxa vida, sofrer e não aprender nada com isso, ó, que coisa mais desnecessária. Não que a dor seja necessária, mas ela acontece, não é, gente? Ela acontece. Ela não é... O mundo não é justo. Eu trabalhei um tempo no hospital, junto a pacientes oncológicos, muitos deles fora de possibilidades terapêuticas de cura. E vi coisas muito duras em que eu me questionava mesmo. Onde está a justiça? Por que isso? Eu não esqueço de uma jovem de 19 anos que morreu segurando a minha mão. Ela tinha um tumor no pescoço e era recém-casada. Ela voltou da lua de mel e ressentiu-se de um tumor e quando foi ver a coisa já estava muito grave. Ela entrou no hospital e já não saiu mais. Demorou um pouco e mandou me chamar na hora da agonia e morreu segurando a minha mão. Eu tive vários casos desses, mas esse foi um caso que me machucou muito, porque eu ficava pensando, né, onde está a justiça? Talvez não tenha. Mas a questão aqui não é se tem, se não tem, se Deus é o culpado, se não é. Não são respostas que podemos dar. Podemos criar algumas respostas para nosso gasto pessoal, ver como lidamos com isso, mas a verdade é que construir essas respostas não vai nos aliviar. Mais fácil e mais saudável, mais interessante é nos perguntar, tá, isso me aconteceu, e o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com esta dor? De que modo eu vou fazer esta dor não só doer, mas me ensinar algo? Ou me fazer refletir de alguma maneira sobre o que é que eu faço? De que maneira eu posso lidar com a minha vida de forma que não me trave? Nesse sentido, ele propõe, diferente do texto do vídeo passado do Ouro de Tolo, onde a pessoa entra no sistema de tal forma, a proposta do Raul, né? De tal forma que ele vai entrando no sistema e vai adoecendo. A ideia aqui é exatamente ao contrário. É de que eu pegue esta dor que já existe, né? E trabalhe-a suficientemente para poder ter alguma mobilidade. Porque, gente, pensa comigo. Vida é flexibilidade. Rigidez é morte. Se alguém morre e fica muito tempo naquela posição, você tem que quebrar a pessoa para que ela possa ser enterrada. Já na vida você dança samba, você dança balé, você dança tango, você se levanta, você se abaixa, porque vida exige mobilidade, exige flexibilidade. Então eu creio que esta crônica me ajudou a mim a pensar a respeito de muito mais do que tentar descobrir uma razão do porquê umas pessoas sofrem e outras não. O que é que eu posso fazer com o meu sofrimento? De que maneira eu posso lidar com o meu sofrimento, mesmo que eu não possa me responder o porquê dele? Mas o que é que eu posso fazer com isso que me aconteceu? Porque mais importante do que aquilo que fizeram conosco é o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram conosco. E aí, me conta, você tem criado desertos ou se propõe a criar jardins? Boa semana!